Conosco também pastor Ricardo Nascimento, pastor na Assembleia de Deus Campo de Campinas, teólogo, mestre em ciência da religião e professor do IBCamp. Bem-vindo, pastor Ricardo. Ser rico não é pecado. Nós não temos um texto bíblico que diz que o dinheiro por si só é uma maldição para as nossas vidas. Nós temos uma série de advertências quanto à avareza, quanto ao amor ao dinheiro. Temos advertências quanto a amar ao dinheiro mais do que amar a Deus. Mas, fora isso aí, o dinheiro é sim uma bênção. Palavras do Eclesiastes, né? No capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito. Agora, o ponto de Eclesiastes aqui não é bem o nosso tema de hoje, mas veja só. A palavra vaidade, eu sou do partido que entende que está errado a tradução por vaidade. Porque no nosso português atual, vaidade hoje pra gente é ostentação. Só que os latinos traduziram a palavra para vanitas. Vanitas é vazio de significado. Vanitas é até um tipo de arte em que eu sempre faço uma representação e coloco uma caveira junto. É como a Capela de Ossos na Europa. A Capela de Ossos tem uma frase interessante na entrada que diz assim: és o que fomos, serás o que somos. Para quem está perdido aí, a Capela de Ossos é uma igreja feita 100% de crânios e de fêmurs humanos na Europa. Dentro da igreja tem uma frase que para mim é melhor ainda, que a frase a da entrada diz: és o que fomos, serás o que somos. Lá dentro, inevitavelmente. Lá dentro tem uma frase que diz: nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. A frase é o seguinte, ela está querendo dizer que o fim da vida é a morte. Ou seja lá o que eu fizer nessa vida, o fim dessa vida é a morte. Esse tipo de expressão artística é chamada de vanitas. Para resumir o Eclesiastes, o Salomão, como a tradição nos ensina, que foi o autor de Eclesiastes, de que o que me resta nessa vida, se eu buscar bens materiais, é o nada, é vanitas. E o fim de todas as coisas é a morte. Se eu buscar a vida por ela mesma, é vazio de significado. Então resta a mim, citado pelo pastor Reginaldo aqui no final do capítulo 12, versículo 13, de que tudo que eu ouvi, a única coisa que eu ganho nessa vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ou seja, a vida sem Deus é vazia de significado, é vanitas. E uma vez que a vida é de buscar a Deus, agora minha vida faz sentido. Então o momento Schopenhauer que Salomão viveu aqui em Eclesiastes, ele estava avaliando a vida sem a proximidade com Deus. Esse é o ponto. A sociedade que vivemos hoje, o dinheiro, ele é um valor. Se casa por amor. Não se casa por amor, porque a família vai dizer, não tem onde cair morto. Quer dizer que o dinheiro é o valor. Se o dinheiro não fosse um valor, eu teria raiva de ser pobre. Mas eu tenho vergonha de ser pobre, porque eu não tenho o valor que eu deveria ter. Leia esses capítulos na Bíblia, 5 e 6 de Eclesiastes. Você vai encontrar Salomão usando o dinheiro como bênção ou maldição, conforme é a vontade de Deus. No começo do capítulo 6, resumindo, ele fala que existe um grande mal quando Deus dá riqueza a alguém e não deixa esse alguém desfrutar. O Salomão entende que é uma maldição ser rico e não desfrutar. Salomão vai dizer que se Deus deu riquezas a alguém, isso é um dom de Deus, isso é um presente de Deus, então viva feliz com isso. Aí depois Paulo vai dizer, eu sei viver bem em toda e qualquer situação. Ele sabe viver bem sendo fraco, sabe viver bem sendo forte, sabe viver bem sendo pobre ou sendo rico, porque ele pode tudo isso naquele que fortalece ele. Igreja Evangélica Brasileira e esse mal, esse demônio chamado teologia da prosperidade. O que ele está dizendo para nós? E eu estou falando aqui de um pastor que usava bigode, agora rapou, não usa mais o bigode esse pastor. Mas veja só, ele vai dizer que se eu estou pobre, alguma coisa de errado está acontecendo na minha vida. Eu tuitei, o pastor não respondeu. Eu falei, pastor, que mal Jó cometeu? Hebreus capítulo 13, versículo 5 fala assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro. A Bíblia nunca criticou o lucro. Pobres e doentes sempre teremos entre nós. Sempre. Isso foi Jesus quem nos disse. A Bíblia nunca atribuiu maldição e
transformou isso em pobreza, ou seja, a pessoa, eu vou amaldiçoá-lo, por isso será pobre. Não. Eu vejo momentos na Bíblia em que a extrema pobreza houve sinais da presença de Deus. E na riqueza, em que Deus também esteve com ele. Eu citei aqui o apóstolo Paulo. Em um momento de pobreza, Deus estava com ele. Falamos sobre Abraão. Em um momento de riqueza, Deus estava com ele. Não há mal quanto a isso. A nossa crítica aqui é a ênfase. Porque a Bíblia nos dá muitos textos em que me diz que Deus vai me abençoar financeiramente. Mas a Bíblia nunca diz que eu posso exigir isso de Deus. E nem este é o objetivo do Evangelho. Não, este é um problema. Quando eu tenho uma igreja em que o momento mais importante do culto é a hora de tirar a oferta, enquanto não há promessa de salvação, mas há promessa de ganhar dinheiro a troco do dinheiro que eu dou na igreja, eu não estou ofertando a Deus. Estou ofertando a mim mesmo. Porque uma vez que eu dou R$100 na igreja e eu acho R$1.000 na rua, lá fora, então eu não dei para Deus, eu dei para mim mesmo. Foi um investimento e é o melhor mercado de ações. Agora eu convido todos vocês que me ouvem agora, façam uma avaliação não teológica, matemática. Quantas pessoas realmente estão vivendo aquilo que a igreja promete? Eu lembro de uma igreja, horário de almoço, aqui em Goiás. É em Goiânia, mas o programa é divulgado para todo o estado, em que as pessoas davam testemunho de dentro do carro. O repórter de fora, a pessoa dentro do carro do banco do motorista e dando testemunho. Eu queria que mostrasse o documento do carro com uma frase linda atrás no documento do carro, sem reserva de domínio. Porque carro financiado é moleza. Com a minha renda eu compro o BMW. A questão não é essa, financiado, é claro, à vista eu não compro não, compro financiado. Mas eu não conseguiria. Agora, eu quero saber se nessa igreja eu tenho uma vaga no estacionamento da igreja para cada 2 cadeiras na igreja. Por que 2? Marido e esposa, né? Não tem. Eu quero saber se tem membro dessa igreja que pega ônibus, porque se é só dar o dinheiro para a igreja que eu fico rico, cadê os carros dessas pessoas? Cadê os apartamentos? Ah, então é porque a pessoa não teve fé. Só que na hora que o pastor pede o dinheiro, ele não bota a fé na jogada. Ele fala, me dá o dinheiro. Se você der o dinheiro, já é um ato de fé. As pessoas dão o dinheiro e não recebem. As pessoas estão ficando pobres e não estão percebendo. Agora, por que fazem isso? Porque são inocentes? Nunca. Porque elas são gananciosas. O que está escrito lá em Tiago, pedis e nada recebeis, porque pedis mal para gastar. Pede o seu próprio interesse. Pessoas gananciosas querem ganhar dinheiro sem trabalhar e entram nesses lobos famintos que não estão dando a mínima para os membros da igreja. Um pastor que pede carro para os membros da igreja e ainda fala assim, você vai dar seu carro e você vai embora a pé. Aí eu falo assim, poxa, que amor no coração que esse pastor tem, né? O cara vai dar o carro e ainda vai embora a pé. Nem uma carona o pastor oferece. Olha só a falta de amor de alguém que deveria liderar por amor a igreja de Cristo. Mas lidera porque ele quer ficar rico. Ele não é um pastor, é um lobo. E os membros não são ovelhas, são lobinhos.